encontramos, capítulo 13 aí de Romanos. Amém. Só os irmãos na paz do Senhor. Amém. Está tudo tranquilo, graças seja a Deus. Vamos dar continuidade ao livro de Romanos. Amém? Como todos nós encontramos. Amém. Eu vou ler o versículo 6 e 7. Por esse motivo também pagai tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra, Senhor, é poderosa para mudar as nossas vidas e as nossas histórias. Senhor, nós estamos aqui para aprender de Ti. Eu quero, Senhor, Pai, em particular, Senhor, colocar a minha vida na Tua presença, Senhor, porque eu respondo, Senhor, pela minha vida, Senhor, respondo, Senhor, pelas minhas falhas, ó Pai, pelos meus erros, ó Pai, pelos meus pecados. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, livra-nos, ó Pai, de toda acusação, de toda malignidade. Livra-nos, ó Pai, de tudo aquilo, Senhor, que faz separação entre nós e Deus. Por isso, nessa noite eu te peço, cuida, Senhor, da Tua igreja, cuida do Teu povo. Nós estamos aqui, Senhor, para ensinar. Mas muito mais que ensinar, Senhor, nós estamos aqui para aprender contigo. Nós estamos aqui, Senhor, para ser um canal de bênção, mas também, Senhor, para receber conhecimento, Senhor. Porque a Tua palavra diz, ó Deus, que aquele que busca sabedoria, peça a do céu. Porque o Senhor tem de monte, Senhor, tem de graça, tem bastante sabedoria para dar àquele que busca. E nessa noite não é diferente. Por isso, Pai, usa-nos, ó Pai, segundo a Tua graça e a Tua misericórdia, não por sabedoria humana, não por conhecimento, nem por filosofia, mas pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nessa noite, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando a gente lê o capítulo 13 de Paulo, nós começamos a entender uma situação bastante complexa, que trata-se de autoridade, né? E quando a gente fala de autoridade, a Bíblia diz que quando o rei é justo, o povo se alegra, mas quando o rei é injusto, o povo geme. Então, e Paulo aqui no capítulo 13, ele traz uma ordenança, né, para que o povo, os judeus em particular, aqueles que estavam em Roma, obedecessem aos governantes. Quem estava governando nessa época? Nada mais, nada menos que Nero, o louco, né? Então, Nero governou Roma de 58 a 64, um reinado curto, mas reinou. Foi nesse exato momento que Paulo escreve essa carta aos romanos. E aí ele começa, e o povo tinha alguns problemas, e nós vamos entender aqui hoje de autoridade. Eu vou fazer uma pergunta meia boba aqui para vocês. Vocês sabem quantos tipos de autoridade tem? Né? Ou o que é uma autoridade, né? Que a gente fala de autoridade, né? De vez em quando tem uns aí que pega, você sabe com quem você está falando? Tipo, se eu falo, deve ser alguém com Alzheimer, porque se eu não sabe quem é ele, então como é que eu vou saber? Então, tipo, né? Não tem lógica, né? Mas as pessoas usam muito isso, a famosa carteirada, né? Então, para o nosso conhecimento, assim, para enriquecer o nosso vocabulário, as nossas falas, nós temos 18 autoridades constituídas, tipos de autoridade, né? Alguém poderia citar alguma aí? Eu já dei a dica, são 18. Oi? Autoridade policial, autoridade jurídica, nesse sentido? Então, quais são as autoridades que nós temos? Né? Tipo, por exemplo, autoridade que escreve livro. É uma autoridade acadêmica. Então, para você entrar na academia dos imortais, que todos já morreram, até hoje eu não consigo entender esse título também, irmãos. O cara entra na academia de direito, escritório imortal, ele morre. Ué,
Mas deixa pra lá, são as coisas que eu faço pergunta, só louco que nem eu fico perguntando essas coisas. Então, a pessoa vai entrar na Academia Brasileira de Letra, ela tem que ser um escritor, de preferência um bom escritor. Não o que acontece hoje, que pode qualquer coisa, vai para lá, mas antigamente eram os escritores, Machado de Assis, daí que vai tantos outros aí que nós temos aí, Vinícius de Moraes, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Cecília Meirelles, enfim, não vamos discutir aqui esse tipo de situação. Então, nós temos autoridade acadêmica, que são pessoas que escrevem, são pessoas que fazem, que têm trabalhos, monografias, livros escritos. Esses são os acadêmicos. Nós temos a autoridade carismáticas. O que são autoridades carismáticas, irmãos? Quem sabe? Carisma, charisma. Também. Então, a autoridade carismática é toda a autoridade religiosa. Então, desde dos papas, dos pastores, todo tipo de autoridade religiosa é uma autoridade carismática, né? E está ligada à religião. E temos a autoridade que nós todos gostamos, chama-se legal governamental. Nós estamos falando do nosso querido e digno presidente da República, governador, prefeito, vereadores, deputados e senadores, que nos custa uma fortuna por mês. Nós temos o organizacional, que são aquelas do terceiro setor, ONGs. Nós temos a autoridade dos proprietários. Essa é fácil, né, irmão? Qual que é a autoridade do proprietário? É você que tem uma casa, você é dono, comprou, adquiriu aquela casa, você é a autoridade naquele local, teoricamente. Tem a autoridade de profeta, que lá do Velho Testamento, que está até hoje em vigência. Tem a autoridade de fundador. O que é? A pessoa que funda uma empresa, automaticamente ela passa a ser autoridade naquele emprego, naquele local. Então eu formei a empresa Secadores de Gelo, eu sou o presidente, ali quem manda sou eu. Então lá quem manda faz o que eu falo e faz, e acabou. E tem autoridades especializadas, que são o quê? Os cientistas, os desenvolvedores de vacinas, os desenvolvedores do iPhone, internet, e os mecânicos, etc. Então são autoridades especializadas. Então nós temos a autoridade constituída e a autoridade delegada. Eu estou te fazendo isso para você começar a entender, porque quando a gente fala de autoridade, a pessoa fala, não, obedece à polícia. Mas não é só a polícia que é a autoridade, a polícia é um braço da autoridade. Então nós temos a autoridade delegada. Quem é a autoridade delegada? Político. A partir do momento que você pega o seu votinho, coloca na caixinha, ou sei lá onde você bota o seu voto, você está elegendo uma autoridade. O que é autoridade delegada? É a autoridade que tem um cargo por algum tempo. Por um certo período, ele tem aquela autoridade. Por exemplo, no nosso Brasil, que é um país muito legal, um ministro do Superior Tribunal de Justiça, ele só é retirado do cargo jovem, com 75 anos. Então ele é indicado lá e ele fica lá até completar 75 anos, se ele quiser. Mas dificilmente ele sai, a não ser quando morre.
E também é difícil de morrer, porque eles morrem bem velhinhos. Rapaz, eu até brinco com ela, tem profissão na vida, parece que os caras vivem muito, né? Juiz é uma delas, mas graças a Deus por isso. E temos a autoridade já constituída, que são o quê? Os poderes legais. Então, tipo, a nossa Constituição, ela determina alguns tipos de autoridade. Por exemplo, o delegado. O delegado é uma autoridade constituída. Ninguém pode tirar ele, a não ser que ele peça conta, porque ele é uma autoridade, ele foi otorgado por um processo e passou a ter o direito de ser autoridade. Então, a gente tem algumas coisas. Aí a gente para e traz assim, um médico é uma autoridade? Desde que ele esteja no seu trabalho, no exercício da função, ele é uma autoridade. Se chegar no hospital, vai falar para o médico: eu quero tomar bezetacil. Não, você precisa de pirona. Não, quero bezetacil, eu mando. Não, isso não manda, né? Então, tipo, são coisas assim. Aí a gente fala de autoridade constituída. Por exemplo, você pega a autoridade constituída no lar, é de quem? É a esposa. Teoricamente. Era para ser do homem. Era para ser, né? Mas a autoridade no lar, né? A brincadeira à parte, né? A autoridade no lar constituída por Deus, ela é constituída, o homem é constituído como autoridade. Funciona? Às vezes não, né? Isso aí já não é problema de Deus, é problema de quem está resolvendo ali o problema. Aí é com você, Deus. Eu não vou entrar nesse assunto, porque isso pode gerar um certo tipo de contenda. Não é brincadeira, né? Então, a autoridade no lar é o pai. A autoridade na igreja é quem? O pastor. Mas e o dia que o pastor não está dirigindo o culto, quem é a autoridade? Quem está aqui. E fala assim: a gente tem que obedecer uma série de situações que às vezes não é muito legal. Por exemplo, quando eu falo para você, toda autoridade é constituída por Deus. Quando Paulo está descrevendo isso, porque se nós pegarmos o texto lá de Samuel, quando o povo escolhe um rei, o que Deus fala para Samuel? O povo olhou para Samuel e falou: pô, Samuel, você já está velho, já está cansado, os seus filhos não andam no seu caminho, porque essa era uma tradição que passava de pai para filho. Os seus filhos não são igual a você, também para ser igual a Samuel está um pouco difícil. E nós queremos um rei como as nações ao nosso derredor. E Samuel fica muito feliz. Não, Samuel fica chateado pra caramba, fica bravo. Vai lá e fala com Deus, e Deus fala para ele: não, Samuel, fica tranquilo. Eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Então a gente começa a entender que tem algumas coisas que a gente não pode levar ao pé da letra assim, porque Paulo está dizendo aqui do Império Romano. Por quê? Porque naquele tempo os cristãos eram jogados na arena para a diversão do público, jogados aos leões. Então o povo tinha um ódio de Nero e de Roma, que não era uma coisa muito normal. Então Paulo está falando aqui, todo homem esteja sujeito, versículo 1, esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e aos que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então aqui Paulo está dizendo assim: olha, não afronte, não se rebele contra o Estado. Por quê? Porque se você se rebelar contra o Estado, você vai trazer condenação sobre você. Porque nós, gostando ou não, irmãos, nós temos leis. Ela é boa? Não sei. É ruim? Também não sei. Ela atende às nossas necessidades? Provavelmente não. Mas existem essas leis. E nós, como cristãos, nós devemos cumprir essas leis. Mas, por exemplo,
Se um governante chegar aqui neste momento e falar assim: olha, eu quero que todo mundo se dobre o joelho a Baal, porque eu sou o governador e eu estou mandando, quem faria isso aqui? Não precisa falar. E o governador ia falar: se você não dobrar, você morre, porque é isso que vai acontecer lá no livro de Apocalipse. E aí o que vai acontecer? Existe uma frase, o Toninho até pode exemplificar bem, e no quartel existe ordem absurda não se cumpre. Então eu chego e falo para você: irmão, tenta Deus, testa se Deus está contigo, sobe lá na ponte e pula. Você vai? Não, mas o pastor mandou. Manda o pastor ir pastar, porque isso não é de Deus. Porque a autoridade está aqui. Quando eu dou uma ordem para você, ela tem que ser razoável, ela tem que ter a razoabilidade, a questão da razoabilidade, ela tem que ser algo que não vai ferir a mim e nem a outra. Então eu estava essa semana, eu fiquei eu vendo uma história da lei das pessoas que não obedecem, que é sobre a hierarquia. Então nós temos na igreja, nós temos uma certa hierarquia, e o pastor dá uma ordem, ou faz uma convocação. O pastor fala: olha, irmãos, eu quero que todos vocês estejam no culto às 7 horas da manhã. Essa ordem é razoável? É uma ordem razoável. 7 horas da manhã no domingo, está todo mundo no culto. Mas aí o pastor, um dia, Deus fala para ele, o pastor acorda lá e fala: irmãos, diga 3 horas da manhã para todo mundo, eu quero todo mundo 3 horas da manhã na igreja agora. Essa não é uma ordem razoável. Por quê? Você está dormindo, 3 horas da manhã você está dormindo. Mas aí a gente começa a entender isso e a gente começa a trazer. Paulo está trazendo assim: olha, esteja sujeito à autoridade. Paulo está dizendo aqui: esteja sujeito às leis. Porque o que é se sujeitar? É obedecer às leis. Agora, mas eu não concordo com essa lei. Então que mude-se a lei. Eu não concordo que eu devo pagar 27% de imposto ganhando R$2.000 por mês. Que mude a lei. E não você querer bancar o esperto, e burlar a lei. Eu estava vendo ontem no G1, uma reportagem, irmãos, falando de lei, assim, porque carioca é diferenciado mesmo, Eu tenho que admitir, irmãos, os carioca não é coisa fácil. O cara tem que ser bom para ser carioca. Os caras roubaram um carro elétrico, um Volvo C, não sei o que lá, de R$400 mil. O carro é aqui de São Paulo. O carro vale R$400 mil. Aí a polícia foi lá fazer uma blitz, acharam o carro lá na favela, lá no Morro do Cruzeiro, na favela do Cruzeiro, onde o Adriano mora. E o carro estava lá, tinha mais uma BMW, tinha uns carros novos lá, uns carros bonitos lá. O que mais me assustou, o que mais me deixou, que eu dei risada, irmãos, para você ver como é que as pessoas falam de lei, ninguém liga para a lei em alguns lugares, Os caras roubaram o carro elétrico e estavam carregando o carro elétrico, sabe aonde? No gato. Fizeram um gato no poste, colocaram um negocinho tomadinho, o carro estava sendo carregado no poste, no gato. O cara roubou o carro e ainda rouba energia, que é para alimentar o carro. Aí você fala assim: mas as leis? Então, a gente tem que mudar as leis. E como é que se muda as leis? Mudando-se as pessoas que fazem as leis. Não existe como eu chegar aqui e falar: a partir de hoje a lei é essa. Não existe isso, porque existe um rito. Ninguém vai entrar lá, a não ser que seja um ditador que fala que vai matar todo mundo e acabou. Mas contrário, se eu não gosto da lei que está afligindo aí a minha vida, o que eu tenho que fazer? Orar, lutar, votar em pessoas que têm um posicionamento diferente, buscar entendimento e mudar a lei, e não afrontar a lei. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós temos que obedecer a autoridades superiores, Toda autoridade, ela é constituída por Deus, ela é delegada por Deus.
por um certo período. Se nós pegarmos a história de Israel, eu estava lendo aquele segundo Reis, primeiro Reis, segundo Reis e Crônicas. Se você pegar todos os reis de Israel, num período quase de 300 anos, vocês sabem quantos reis tiveram honestos em Israel? Se não for me engano, 4, em 300 anos. O resto, e aí a Bíblia fala, era pior do que o seu pai. Quer dizer, como é que pode piorar uma coisa que já está ruim? Mas os caras conseguiram. Então, quando a gente fala de poder e de autoridade, a gente tem que tomar muito cuidado. Não é que o cara fala, a autoridade mandou, eu vou fazer. Não, a autoridade manda você matar alguém, você vai matar alguém. Não, você é maluco. De jeito nenhum. A gente faz o que é correto, tem que ter razoabilidade. E aí ele diz aqui, versículo 3: porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terá louvor dela, visto que a autoridade de ministros de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então Paulo está dizendo aqui, é uma bem simples que ele está falando, irmãos: faça o bem. Eu estou num país que ninguém faz o bem. Você não é desse país, você não é deste mundo, você é do céu. Não, mas todo mundo anda pelo acostamento. Você não anda. Mas todo mundo faz. Mas você não é todo mundo. Você tem que individualizar a tua vida. Nós temos que individualizar a nossa vida. Mas a igreja ABX faz. Mas nós não somos a igreja ABX, nós somos a igreja que vai morar no céu. Mas o pastor lá não sei da onde que dá 3 pulinhos falou. Você não é o pastor da onde dá 3 pulinhos, você serve o pastor que pula os montes. Então a gente começa a entender que a gente, por exemplo, quando a gente anda nas estradas, aí a gente vê uma blitz. A primeira reação que você tem qual é? De novo. Meu Deus, vai me parar, vai me dar canseira, vai ser. Acontece? Acontece. Mas você já imaginou, você já reparou que naquela blitz pode ter parado um traficante, um estuprador, um assaltante, alguém que estava pronto para ir cometer um homicídio, foi preso ali com a arma e foi levado para a delegacia. Mas a gente pensa no nosso conforto, né? Porque um dia desse eu estava vindo do cinema, faz tempo já, faz bastante tempo. E a minha sobrinha estava comigo, ela era pequenininha, já tem uns 10 anos, faz uns 8 anos isso. E quando nós viemos do cinema, passamos lá, viemos do Center Norte, subimos aqui, quando nós passamos o retorno, tinha uma viatura, tinha algumas viaturas, ali em frente, Ipanema, ali, tudo, parando os carros. E aí ele parou, mandou, quem estava dirigindo, era a Elisa que estava dirigindo naquele dia. Aí eles encostou o carro, baixou o vidro e tal. O senhor vem da onde? Tal. Peguei meu documento. Peguei meu documento, entreguei para o policial. Aí passou 3 minutos, o cara todo bem, bom descanso, vai com Deus. Aí minha sobrinha, que pessoal chato. Deviam parar ladrão. Eu falei, na cara da pessoa está escrito ladrão? Tem uma tatuagem, tem uns que tem, mas não é o caso, né? Por aqui, sou ladrão, viu? 157. Não tem. Então você tem que parar, eles estão fazendo um trabalho deles. Se eles forem truculentos, agressivos, o que você tem que fazer? Levar para a corregedoria e etc. As autoridades nos param e a gente fica bravo, porque a gente quer chegar rápido em casa. Como se 3 minutos fosse mudar a minha vida e a sua. A não ser que você esteja em trabalho de parto ou em ataque cardíaco. Aí 3 minutos faz diferença. Mas caso contrário,
Não vai mudar nada, eu estava vendo o cinema. Tinha assistido os Minions, estava de boa, tranquilo. Então a gente, quando Paulo escreve, olha, anda direito. Irmãos, crente tem que andar direito. Um dia desse eu estava ouvindo aí, só ouvindo a conversa. Eu gosto que ninguém sabe que eu sou crente, irmão. Uma beleza quando ninguém sabe que você é crente. O cara estava lá, meu irmãozinho lá, não sei o que, fala uns negócios e tal. Aí um dia desse ele estava falando, e aí, quanto foi a sua restituição do imposto de renda? Aí eu peguei não sei quanto. Aí, eu peguei X, o dobro. Aí eu olhei para ele, você mentiu, né? Não, o cara só esticou o valorzinho a mais que eu tinha gastado. Em vez de gastar 5, ele gastou 20. Você mentiu. Por quê? Porque é algo, irmãos, que parece que para nós é uma coisa normal, assim, tá? Todo mundo faz, irmão. O governo pega seu dinheiro, toca seu dinheiro. Irmãos, não se preocupe com o governo. Eles irão prestar conta diante de Deus. Fica tranquilo. Mas o povo vai continuar sofrendo, mas não tem problema. A gente sofre por um período de tempo e vamos para a glória. Se essas pessoas, se esses administradores dos bens públicos continuarem com a situação, além deles ainda vão para o inferno, para a vida eterna. Porque eles podem fazer o bem e não fazem. Então, logicamente, eles pecam. Está lá escrito em Provérbios. Não se preocupe. Então aqui diz aqui, se você faz o que é errado, fica tranquilo, porque a espada vai vir sobre a tua cabeça. Não tem conversa. E aí Paulo descreve. Então quando a gente fala para o texto que nós lemos, né, do imposto, das tributações, ninguém gosta de pagar imposto, irmãos. Ninguém. Mas se você não pagar imposto, o que acontece? Pensa comigo. A partir de hoje, todo mundo no Brasil não vai mais pagar imposto. Vamos fazer uma lógica assim, boba. Coisa besta, coisa de criança da 4ª série. Ninguém mais paga imposto. O Brasil inteiro, todo mundo falou que não vai mais pagar imposto. Primeiro, como é que se paga os médicos do hospital? Essa é aquela lógica, irmão. Você já viu aquela piadinha que o cara encontra o gênio da lâmpada? Eu te concedo 3 desejos. Gostei de você. Você tem 3 desejos para pedir. Aí o cara, pensa bem, eu quero que a matemática desapareça. Você perdeu o seu desejo. Então às vezes trata umas coisas e a gente fala, nossa, como a gente. Eu não queria pagar imposto. Ninguém quer pagar imposto. Mas o imposto é um bem necessário. Né? Quando a gente vê o imposto sendo criado, você sabe quem é que criou o imposto de 1/5? Que veio para o Brasil mais tarde, com Dom Pedro? Sabe quem é que criou o imposto de 1/5 sobre tudo que o povo arrecadava? Não foi o homem de Beelzebul. Não foi. Sabe quem foi? José no Egito. É novo esse imposto. Foi criado por José. Então, a gente fala assim, mas as pessoas têm que gastar melhor o meu dinheiro. Concordo plenamente com você. Concordo plenamente, mas nós temos que entender isso. Os judeus, eles ficavam enfurecidos em pagar impostos dentro da sua terra. Eles ficavam enfurecidos de ganhar dinheiro e pagar imposto para outra pessoa, para outra nação. Uma nação ímpia, uma nação que destruía, oprimia eles. Aí Paulo escreve e fala para eles, você tem que entender uma coisa. Existe uma hierarquia, existe uma ordem, e você tem que cumprir, porque se você não cumprir, a sua vida vai ficar, se a sua vida já é ruim, ela vai ficar pior. E aí ele vai trazendo, a gente encontra isso e fala assim, mas espera aí, cara, como é que a gente pode pagar imposto, como é que a gente pode ajudar alguém a fazer uma coisa dessa? Cara, é o sistema, é a regra. Se vocês leram a carta de Filemon? Alguém já leu aquele bilhete de Filemon? Por que Paulo não fala para o
o Senhor liberar o Onésimo lá? Ele era um escravo, ele tinha fugido. Por que Paulo não fala: escravos, filhos de Deus, se rebelem contra os seus senhores? A escravidão é uma coisa horrível? Claro que é, mas ele está falando que isso. Mas eu estou falando que naquela época era comum aquilo. Tipo assim, o mais baixo que o ser humano consegue fazer é pegar uma pessoa e colocar ela para trabalhar para você, escravizar ela. É deprimente, é horrível isso. Mas você vai ver que no sistema antigo lá, isso era uma coisa normal. Infelizmente. E a gente fica muito... Às vezes a gente fala assim: por que Deus não quebrou isso? Porque essa é a maldade do coração do homem. Essa semana eu estava vendo lá uma história de um cara. Isso não está longe não, aqui no Rio de Janeiro. Ele foi resgatado, um cidadão lá de Minas Gerais, e ele foi resgatado lá no Rio de Janeiro. E eu lembrei da palavra do filho pródigo. O cara colocou ele para morar debaixo da chuva, num lugar, não tinha lugar para cobrir, não tinha comida. Você acha que isso é uma coisa que, né, essa pessoa, ela comia a mesma comida que os porcos. Lavagem. Eu estou falando isso há 2 semanas atrás. E é certo isso? Jamais, de maneira alguma. Essas pessoas têm que ser punidas por isso, têm que ser presas, têm que ser tiradas da sociedade. A pessoa que faz isso, tirar do alcance do Estado. O Estado tem que prender essas pessoas. Mas o que eu estou falando é isso. A gente olha para o povo de Israel e fala: nós não vamos querer pagar imposto, nós não vamos querer pagar tributo. E aí Paulo fala a mesma coisa que Jesus falou. Quando vieram perguntar para Jesus: Jesus, é lícito pagar imposto? Aí Jesus pega uma moeda e fala: o que você está vendo aqui desse lado? César. Então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí Paulo está falando aqui, aí Paulo traz essa especificação e diz: olha, dê a César o que é de César. Então ele fala assim: é necessário que seja sujeito não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. Então, às vezes a gente para no versículo 5, tem muitos cristãos que eles param. O pastor sempre usa uma frase aqui: que a gente não tem que ter medo de ir para o inferno, nem que querer ficar perto de Deus, né? Então as pessoas olham esse versículo e falam assim: eu estou com medo, eu tenho medo de fazer tal coisa, porque eu sei que a espada da lei vai. Não, a gente não tem que ter medo, porque caráter, irmãos, a gente só sabe quando a pessoa está sozinha. Se a pessoa tem caráter, ela vai fazer a coisa certa, mesmo estando sozinha, sem ninguém estar olhando. Não precisa Deus estar olhando para você fazer o que é correto. Porque senão nós não temos consciência. Paulo escreve aqui: olha, se cumpre a lei, não é por causa da aparência, do peso, da multa, do castigo, do açoite. Você se paga a multa porque você tem uma consciência que você é uma pessoa que anda justo. Hoje eu estava conversando com alguém, uma pessoa, e a pessoa estava falando: não sei o que. Eu estava saindo da escola, da hora da escola, né? Aí eu peguei lá, estava vindo embora. Aí ele estava conversando com essa pessoa falou: não, eu não sei que mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos. Aí eu falei para ele: você tem que perguntar que filho você vai deixar para o mundo. Não é que mundo você vai deixar para os seus filhos, é que filho você está deixando para o mundo. Por quê? Aí eu falei para ele. Aí ele estava: não, é que os políticos fazem isso. Eu falei: não, filho, o problema não são os políticos, os problemas são o povo. Então aí eu comecei a falar algumas coisas para ele. Falei: enquanto você achar que fazer gato de internet, gato de TV a cabo é lícito, enquanto você achar que fazer gato de energia, gato de água é lícito, de fraudar o imposto de renda for lícito, de passar na frente, sentar no banco do idoso e fingir que está dormindo é lícito, enquanto você achar que
xingar o professor, zoar o professor, fumar narguilé na sala, for lícito, esse país está condenado ao fracasso. Porque é a geração que nós, aí eu já falei para ele, essa é a geração que nós estamos criando. Quem é que está criando esses filhos? Não sou eu, não somos nós, somos nós. E aí ele mudou o assunto, não sei porquê. Geralmente quando a gente começa a conversar sobre isso, as pessoas ficam bravas comigo, porque eu falo, o problema do país não é os turistas, o problema do país é o povo. Enquanto o povo não tiver educação, uma educação consciente, sustentável, que diga, olha, eu sei dos meus direitos, mas também sei dos meus deveres. Porque saber dos direitos quase todos nós sabemos, irmãos. Agora com nossos deveres, né, deixa para lá. E aí ele diz, pagai a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Eu lembro que nos anos 70, mais ou menos isso aí, 75, um professor ele era tão respeitado quanto um médico. Quando passava na frente, não mexe não com a casa da professora, né? Quem é mais antigo aí sabe disso que eu estou falando. Hoje em dia, nem a casa do juiz os caras respeitam, nem o delegado, passa, né? Falando um monte de besteira, de impropérios. E a gente trata isso e fala, meu, a quem honra, honra, a quem tributa, você tem que pagar, pague, você tem que respeitar, respeite. Nessa de respeitar, quem é que nós temos que respeitar? Nós temos que respeitar os pais, temos que respeitar os professores, tem que respeitar os médicos, tem que respeitar os policiais, temos que respeitar os bombeiros, né? Por quê? Porque isso é devido, irmãos. Não adianta a gente achar que vai virar o mundo, vou virar o crente anarquista. Não vai, você vai ter problema. Eu vou mudar o mundo, você não muda o mundo. Hoje não estava lendo, o cara falou, como mudar o mundo sem nunca ter arrumado o seu quarto? Eu vou mudar o mundo. Não, você não vai mudar, né? Respeito, respeito, a quem honra, honra, né? Tratar com honra, irmãos, não é bajular. As pessoas pensam que bajulação é honra. Não, tratar com honra, dá respeito. Essa pessoa, essa mulher, esse filho, esse professor, tratar com honra, dar o seu devido lugar. Aqui tem um versículo 8, irmãos, que alguns crentes eles levam ele ao extremo, ao pé da letra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso, não adulterarás. Nós vamos chegar aqui. Então, qual é o extremo desse versículo, irmãos? Não fiquei devendo nada a ninguém. Quem é que tem boleto da Casa Bahia aqui, irmãos? Ninguém tem? Que beleza. Glória a Deus. Da Magalu, Shopee. Quem é que tem carro financiado? Olha lá. Casa. Eu estou devendo para alguém? Ninguém é dever, não deveis nada a ninguém. Tem locais aí, tem pessoas que pregam. Você não pode comprar a crédito. Por quê? Porque a pessoa está lendo aqui, ó. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Irmãos, nós vivemos num sistema de mercado hoje que é impossível, eu diria quase impossível, você não dever para alguém. É quase. Porque o mundo gira, no capitalismo que nós estamos falando, ele gira em torno de compras, de movimentação financeira. Então, eu compro um carro financiado. Eu compro uma casa financiada. Eu compro um ovo de Páscoa financiado, que está caro pra caramba, né? Eu até pensei um dia desse, o que vinha dentro do ovo de Páscoa? Não é possível. Será que era um carro zero? Era uma casa? Porque o ovo de Páscoa é 200, 300 reais, 400 reais. Deve vir um Rolex dentro dele, né? Ou picanha, sei lá, né? Alguma
coisa, tem que ter dentro daquele negócio que é muito caro. Mas a gente, quando começa a entender isso, não. O sistema monetário de hoje nos permite que nós possamos comprar. A Bíblia diz lá em Provérbios que nós não devemos, que quando nossa vida fica, nós devemos, a nossa vida fica na mão do fiador. Naquele tempo, irmãos, quando Salomão escreveu isso aí, se você ficasse devendo, qual era a forma de pagamento? Simples, você virava escravo, ou seus filhos viravam escravo. Pegamos a mulher que vai até Eliseu, do azeite. Senhor, meu marido era teu servo, porém morreu, deixou um monte de dívida, só boleto. Agora os credores vieram até mim para levar os meus filhos para trabalhar, porque estava na lei. A lei dizia que quando o pai não honrasse, os filhos eram levados como escravos. E aí você fala, puxa vida, então aquele tempo então. Aí Paulo escreve, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Esse coisa alguma aqui nós poderíamos espiritualizar e dizer, a ninguém fiquei devendo o amor, a ninguém fiquei devendo um abraço, a ninguém fiquei devendo a paz do Senhor, um bom dia, a ninguém fiquei devendo um copo d'água, uma marmita, o próprio dinheiro, né? Porque crente que faz cartãozinho do Nubank e não paga, o Nubank te deu crédito de R$50, você vai lá, né? Tipo, quando a gente fala, a gente não está falando de caloteiro, né? O cara que é caloteiro, não ficar devendo, né? Não comprar e não pagar por livre e espontânea vontade. Porque uma coisa é a seguinte, irmãos, eu estou trabalhando, eu compro o meu carro financiado, eu não consigo pagar, devolvo. Não, eu devolvo, você apreende. Você pode escolher qual que você quer fazer, né? Agora, eu vou comprar um carro, eu sei que eu não tenho condição de pagar. Eu sei, eu ganho R$1.000 por mês e a prestação do carro é R$1.500. Eu vou lá e falo para o cara, para a mocinha que está louca para vender, porque ela ganha comissão. Eu chego e falo, não, eu ganho 1.000 aqui, mas a minha mãe ganha mais 2.000 ali, meu irmão está juntando a renda da casa, dá 5.000. Mentira. E aí você vai lá e compra o bem e não paga, né? Eu falo para as pessoas, né? Tem uns irmãos aí que é melhor você fazer negócio com cigano do que com eles, porque você já sabe que você vai ser enrolado pelo meio, você acredita nele, que é pior. Então quando ele fala, não deve para ninguém, você não deve dever ninguém, então tipo assim, pegou dinheiro emprestado, paga. Até aquele tapué que você gosta de levar, devolva, né? Tem um cemitério de tapué, que eu não sei para onde eles vão também, tapué e broca, gente. Tapué, broca, chave de fenda, chave de... Deve haver um cemitério desse negócio, porque eles somem do nada, né? Deixa pra lá. E aí ele diz, né? E Paulo está dizendo, por isso, versículo 9: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então é o seguinte, nós cumprimos os 4 primeiros mandamentos amando o Senhor, certo? Vamos abrir lá no celular, onde estão os 10 mandamentos, irmão? Oi? Isso? Está escrito lá: amarás o Senhor teu Deus. E aí ele vai. Se você amar a Deus, você cumpre os primeiros 4 mandamentos, porque são mandamentos verticais, do homem para com Deus. E os outros 6, amando o teu próximo, que é horizontal. Então quando você for ler os 10 mandamentos, lembre-se disso: se eu amar a Deus acima de todas as coisas, como está escrito, eu cumpro os 4 primeiros mandamentos. E os outros 6, amando o meu próximo.
O problema de amar o próximo é o próximo. Que às vezes o nosso próximo é problema. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa: a gente é próximo de alguém. Será que está igual? Empatado? 0-0? Sei lá, né? Então, quando a gente ama a Deus, a gente cumpre 4 mandamentos. Mas quando você ama o próximo, você cumpre o resto, né? Todo o mandamento. Todo o mandamento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Porque quem ama o próximo não vai adulterar. Quem ama o próximo não vai cobiçar. Quem ama o próximo, eu não vou querer fazer o mal, né? Então, quando Paulo está dizendo isso aqui, olha, gente, o amor, ele é o vínculo da perfeição, como está escrito na Bíblia. Não tem jeito. Então, o amor, ele não pratica o mal contra o próximo, de sorte o cumprimento da lei é. Por isso que Paulo escreve isso aqui, está falando, a autoridade você só obedece no amor de Deus. Porque quando eu obedeço no amor de Deus, até a autoridade fala, este é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. E o amor não pratica o mal. Irmãos, para de achar que essa conversa, eu vou bater porque eu amo. Vou bater na minha mulher porque eu amo. Por que você não pede alguém para bater em você? Eu vou bater não sei de quem porque eu... Irmãos, não existe isso. O amor não pratica o mal contra o próximo. Não tem jeito. Se a gente está fazendo algum mal ao próximo, é porque o amor de Deus não está em nós. Eu sinto muito falar isso para você e para mim. Se eu desejar o mal ao próximo, o amor de Deus não está em mim. Porque muitas vezes a gente vê uma situação, você fala, Deus podia pôr a mão, né? Quem nunca falou isso na vida? Deus podia pôr a mão nele, né? Dar uma torcidinha, coisa pouca assim. Só uma torcidinha no pescoço. Dar uma rodadinha, soltar, para ver o que acontece com ele. É um fato, irmãos. Só eu penso isso. Quando ele está no trânsito, aquele cidadão dá uma... entra na sua frente, quase arrebentei um ônibus um dia desse na estrada de Franca. Eu falei, Senhor, eu só podia pegar o controle daquele volante, né? Quebradinho, murro. Não precisa matar não, você é só o carro mesmo. Por quê? Porque às vezes nós esquecemos de amar o próximo. E tem próximo que não dá para amar também, viu, irmãos? Já vou logo avisando para você, viu? Tem próximo que é melhor você ficar longe. Quanto mais longe você estiver do seu próximo, de alguns próximos, melhor fica para a tua vida. Ore por ele, interceda por ele, mas fique longe. Porque, né, é que nem aquela pessoa, né? Geralmente isso acontece muito com jovens, com adolescentes que vêm para a igreja, aceitam Jesus e tal, daqui a pouco começa um relacionamento com alguém lá do mundo. Né? Eu vou converter ele. Ele é capiroto, vou transformar ele em Moisés, para abrir o mar vermelho. Daqui a um pouco os dois viram capiroto. Então tem algum próximo, filho? Corra, fique longe. Né? Já dessa eu estava brincando, minha mulher estava falando de uma situação. Eu falei, mas quem é que quer ficar perto de uma pessoa como essa? Mano, pessoas tóxicas, né? Relacionamento tóxico. Não, mano, fuja. Ah, mas não dá porque eu sou casado. Aí, olha, filho, ore, peça a Deus para que Deus faça como fez com Nabal. A dica, estou dando dica, né? Tá aí. Então a gente trata de amar o próximo, a lei é o amor, né? Cristo, ele veio para o seu povo. Quando Paulo escreve isso aqui, ele está dizendo, quando Cristo veio ao mundo, ele veio para o seu povo, e o povo da maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida e a vida eterna. Cristo não se preocupou em tratar as pessoas como ele era tratado. Você já imaginou, irmão, se Cristo resolvesse tratar o soldado romano que deu uma chicotada nele lá, como ele foi tratado? Gabriel,
Só vendo um soldadinho ali? Dá uma chibatada, Gabriel. Miguel, tá vendo ali o Pilatos? Conhece ele? Então, pega ele, dá um sacode dentro, mas não, só um sacode, tá? Você já imaginou Jesus mandando Gabriel e Miguel fazer isso? Com aquele que os mortos adoram? Não, Jesus, pelo contrário, Jesus olhou e disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E às vezes nós matamos Jesus e Jesus fala: Pai, perdoa porque ele não sabe o que está fazendo. Aqui para nós já damos aqui no. Eu digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Esse versículo eu gosto muito. O tempo é já. É hora de vos despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que ao princípio que cremos. Desculpa, irmão, eu andei serrando a madeira aí, o pó vem no meu nariz aí, tá feio. E Paulo está dizendo aqui: sabe quando você tem que praticar o amor? Amanhã? Não, já. Agora. Por quê? Por que é já? É neste momento? Porque a nossa salvação está mais próxima agora do que quando nós aceitamos Jesus. Quem acha isso? Tem lógica. Eu aceitei Jesus, eu tinha 24 anos. Eu estou com 52. Então, para mim, a minha salvação está mais próxima. 20 anos. Tem gente que aceitou Jesus com 18. Tem 25. Aparentemente, pelo prazo de vida longo que nós temos aí, vai levar mais um tempo. Mas Paulo está escrevendo: olha, o tempo é já. E é uma coisa interessante. É hora de você despertar do sono. Quando a gente leu domingo aqui na Santa Ceia do Senhor, se não for me engano, por isso há entre vós muitos que dormem. Fracos e doentes, muitos que dormem. E muitos doentes, são muitos doentes e muitos que dormem. O que é esse dormir aqui, irmãos? Dormir, a gente está na igreja e a nossa mente está em Nárnia. Está lá no rio Miranda, no Paraná, lá no Mato Grosso. A gente está na igreja e a nossa cabeça está pensando no que eu vou fazer amanhã. Gente, eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Eu estou vivendo carpe diem. Viva hoje. Amanhã pertence ao Senhor, irmão. Descansa no Senhor. Se lírio se veste plenamente, por que eu tenho que me preocupar? Se pardal come no trabalho, por que né? Eu estava dando risada, eu brinquei com o pessoal aí, trabalhando, eu quase morri de rir, irmãos. Até postei no meu status até desse. A discussão de um filósofo e um macaco. O filósofo: eu trabalho todos os dias. O macaco: eu não. Aí o filósofo: mas você não tem dinheiro. Aí o macaco: você também. Então, tipo, né? É claro que a gente não está falando para você ver uma vida absoluta, né? Mas é que a gente nós estamos dormindo com coisas que não é para dormir. A gente está dormindo com coisas que, tipo, a gente está tão preocupado, a nossa vida está tão atribulada. Eu brinco, como é que eu falo, mano, eu não sei como é que a nossa vida está tão atribulada, está tão enrolada, que a gente não consegue achar tempo para mais nada. Eu pensei, falei, puxa vida, eu trabalhava em São Paulo, saía às 5 da manhã, voltava às 9 da noite de ônibus. Falei, vou arrumar um serviço de trabalho dia sim, dia não. Agora eu vou me dar bem. Eu me dando bem. Não tem tempo para nada. Tudo que você faz, acabou. Hoje eu fui na dentista, né? Passei no dentista, voltei para casa 1h da tarde. Esquentei o almoço, 4h da tarde. Quando eu acordei, quando eu olhei lá, eu vi 7h da noite. Hora de ir para a igreja. Não fiz nada, o dia todo. Tipo assim, eu não fiz nada durante o dia todo. Por quê? Porque a gente está tão
enrolado emocionalmente nessas coisas, nas coisas dessa vida, que às vezes a gente esquece até de dar uma desligada e falar, hoje eu não vou fazer nada. Vou entrar na caixa do nada, não vou fazer nada. Vou ficar aqui quietinho. Mas isso você tem que fazer sozinho. Porque se tiver alguém do seu lado, vai entrar na caixa e vai querer mobiliar ela. Né? Tipo, não adianta. E aí eu digo isso dos outros, que conheceis o tempo já, e é hora de despertar do sono. Irmãos, que tem de crente dormindo. Está dormindo feio, está igual eu, tio. Na beira da janela dormindo. Só não caiu ainda, mas vai cair. Está lá em Atos. A nossa salvação está mais próxima agora do que no princípio, quando cremos. Vai a alta noite, vem chegado o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestimos das armas da luz. Essas armas da luz é lá em Efésios 6. A armadura de Deus. Quais são as armas da luz? Efésios 6:10. Revestivos da armadura de Deus, de toda a armadura. É engraçado que Paulo não fala para você revestir da armadura, ele fala revestir de toda. Porque não adianta você pegar o capacete e esquecer o escudo, a espada, o cinto, sair só com o capacete na mão. Primeiro vai ser preso, né? Tem muita ideia. E ele diz, as obras das trevas, revestimos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia. Aí ele começa a trazer aqui um negócio que acontecia muito em Roma. Não em orgias e bebedice, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Eu vou dar uma má notícia para você que é ciumento aqui. Eu vou dar. Você sabia que os ciúmes é um demônio? Está lá em Jeremias. Procura lá depois, você vai encontrar. E as mulheres, lá eles usam o termo, mas quando você fala de mulheres, significa para os... Não tem situação. E as mulheres cultuavam ao demônio do ciúmes. Está lá, está escrito, lá em Jeremias. Se não for me engano, é 7 ou 6. Depois você procura lá. Então, as pessoas falam, olha, não em dissoluções. O que é dissoluções? Dissoluções é contenda, briga, guerra, discussões à toa. Tem gente que gosta de brigar mesmo. Até hoje eu não entendi. Tem pessoas que não querem resolver problemas, as pessoas querem brigar. Não, vamos resolver. Não quero resolver, não, quero brigar mesmo. Mas para de brigar. Não, mas eu quero brigar, cara. Tipo assim, mas já acabou, não, vamos renovar uma briga aqui, vamos arrumar uma coisa nova aqui, né? De dissoluções, nem contendas, debates, nem o pastor Márcio falou aqui, né? Para de debater, mano. Para de debater na sua família. Você não é crente, você não é de Deus. Para. Deixa Deus converter as pessoas. Deixa Deus trabalhar. Só invista no amor de Deus, dê testemunho de servos de Deus. Acabou. Pedro escreve, que nós ganhamos mais almas com o nosso testemunho do que com as nossas palavras. Então a gente ganha mais vidas, nós conseguimos converter mais gente, entre aspas, ao Senhor com o nosso testemunho do que com palavras. Palavras passam, testemunhos arrastam. A palavra convence, mas o testemunho arrasta as pessoas para fazer igual. Ciúmes. Mas revestidos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então Paulo está dizendo assim, mata a sua carne, se reviste de Jesus Cristo, porque a carne só traz concupiscências. O que é concupiscências? Desejos latentes. Então a gente trata Paulo termina o capítulo 13 de Romanos dando o conceito de como você obedece às autoridades e vive uma vida digna aqui nessa terra. Então que ninguém possa falar que nós somos caloteiros, mentirosos, falcatores, fofoqueiros, disseminadores de contenda. Então a gente tem que ter porque quando alguém olha em nós e fala assim, olha, esse está tranquilo. Quando a policial te parar, seu carro não está com o documento vencido. E você não vai brigar com o carro. Eu já falei aqui, né, irmão? Uma vez eu estava subindo a Fernando Dias, entrei no turno para entrar na casa da minha tia, quando eu encosto a policial. Aí eu todo cheio de mim, cheio da minha razão, falei, cara, tô de boa.
desse negócio aqui, eu sou o cara. Não. Por isso não, seu documento está vencido. Eu falei, como assim, moça? Está vencido. Seu licenciamento está vencido, você não pagou. Eu falei, não, eu paguei. Ela falou, qual a parte que você não entendeu que ele está vencido? Aí meu primo vem atrás, polícia. Eu vou falar. Fala. Esquece. Está vencido? Porque o meu carro eu paguei o documento dele no dia 29 de dezembro. E para mim, virou mês. Eu paguei 2 dias de IPVA, virou o ano. E para mim estava pago. Prenderam meu carro. Levaram o pai. Lá vamos eu e o doido. Perdi meio dia correndo atrás do carro. Fui lá, paguei tudo, beleza. Nunca mais atraso o documento. Por quê? Porque eu estava errado. Simples por isso. Não é porque eu poderia ter falado do meu primo lá dar uma carteirada nesse cara? Poderia. Teria liberado o carro? Teria. É correto? Não. Então deixa eu levar. Mas você vai ficar com prejuízo, não tem problema. Vou lá e pago e aprendo. Você aprende de duas maneiras, observando ou levando. Nesse caso eu aprendi levando. Mas agora não tem mais comigo, amém? Vamos colocar de pé? Alguma dúvida sobre a autoridade aí?